Ora, bom dia! Hoje é o dia 10/11/2020. Graças a Deus, vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, agora tu vais-me ajudar pela fé, estás a enviar os teus anjos, o teu Santo Espírito está comigo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo está comigo. E eu te peço que expulses todo o demónio, todo o diabo, toda a força negativa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus! Aleluia! Então vamos ler aqui um ou dois hinos do Inário da Igreja Evangélica. Outrora eu vivia, sem a luz do Salvador, sem Deus e sem a paz que emana do Senhor. Agora já passou esse tempo de aflição, pois Cristo já habita no meu coração. Aqui não está meu lar. O que importa é seguir até chegar ao céu e à glória do porvir. Aleluia! Jesus vai me dar um corpo novo. Também o 329. Quando eu canto, quando eu louvo, quando eu invoco o nome do Senhor, eu exulto de alegria. Ele habita no meio do meu louvor. Jesus habita no meio do meu louvor. Vida eterna Ele me deu. Com seu sangue me salvou, com a sua morte. Do pecado e do inferno me livrou. Obrigado, Jesus. Concedeu uma redenção, uma herança Ele me deixou. Sou um filho adotado, de graça com o seu amor me abençoou. Confia no Senhor em toda a situação. Confia nele de todo o coração. Ele prometeu não te deixar. Com o seu amor vai te livrar, pois somente no seu nome há salvação. Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Ora, vamos fazer uma gravação com a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com todas as pessoas que ouvirem este vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler este vídeo. O título deste vídeo é Devemos amar o nosso próximo. Devemos fazer-lhe bem. A palavra de Deus diz: amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então a palavra de Deus, diz em Êxodo 20, podemos começar no 12.
honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13. Não matarás. O Caim matou logo o Abel e o Senhor não achou isso bem. Ele disse, não matarás. E o 14. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em São Marcos 5, 25 a 30. Glória a Deus, Senhor querido. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio-se por detrás de Jesus entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Glória ao Senhor. Marcos 5, 31 a 33. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E Jesus olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Glória ao Senhor, aleluia. Marcos 5, 22 a 24. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Marcos 5, 35 a 39. Estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras,
negativas, né? Naturais. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quer dizer, são palavras que levam a pessoa a ficar derrotada, né? Dizer, não vale a pena, a tua filha já morreu. Não. Em Jesus sempre vale a pena, Ele quer nos curar. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e por que chorais? A menina não está morta, não está. Epa. Ora, continuando, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória ao Senhor, aleluia. Era a fé do Senhor Jesus Cristo em manifestação. Marcos 5:40-43. E riam-se dele, de Jesus. Porém Jesus, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzida é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. A comida dá força, não é? Lucas 6:27, agora. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, um cristão tem que ser exemplo, tem que criar um ambiente bom. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, diz São Paulo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Lucas 6:34.
E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, a recompensa tereis. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. A intenção é que conta, não é? Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem e emprestai. Sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Deus paga sempre bem, glória ao Senhor. E sereis filhos do Altíssimo, amém. Porque Ele, o Altíssimo, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Vamos ler em Lucas 4, 31 a 35. E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, é uma província, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Vamos dizer a Deus, Pai, dá-me a tua autoridade para ensinar a tua palavra. Amém. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo. O Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Vou ler outra vez o versículo. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Nem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demónio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Glória ao Senhor. Lucas 4, 36 a 40. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: palavra esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder. Eles saem. Devemos dizer: Pai, dá-nos a tua autoridade e o teu poder, no nome de Jesus. E outro versículo. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Eu creio que isto era um espírito também, um demónio. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4, 41. E também de muitos saíam demónios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Vamos ler em Provérbios 4, 1 a 7.
Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vou ler outra vez o versículo de cima. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai. Eu era único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará a sabedoria. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Vamos ler aqui em Provérbios 4, 20 a 25. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e são saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do que o coração estiver cheio, é disso que fala a boca, diz o Senhor Jesus. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Provérbios 4, 26, 27. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Daniel 11, 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Vamos ler em Daniel 11, 13 a 16. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes. Ora, continuando, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir.
O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Daniel 11, 28 a 31. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção ao sul, mas não será na última vez, como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Daniel 11, 36 a 39. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, a ira de Deus, creio eu, porque aquilo que está determinado será feito. Então, ainda falando do mesmo, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e reinará a terra por preço. Segundo aos Tessalonicenses 2, 3 a 4. Isto é São Paulo escrever à igreja de Tessalónica. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Daniel 11, 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, o Mediterrâneo, não é? E o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém. Daniel 12, 1 a 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, que era de Israel, né? E haverá um tempo de angústia,
ou seja, um tempo de aperto, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém, aleluia. Então, falamos de uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E a mulher foi curada. E também falamos de um dos principais da sinagoga, cuja filha estava a morrer, depois morreu, e o Senhor a ressuscitou, aleluia. Tinha 12 anos. E então também falamos que devemos amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, criar sempre um ambiente bom, ou seja, sermos pacificadores. E também falámos que devemos emprestar sem esperar nada, esperar só em Deus, né? Portanto, devemos se rir. Falamos que o Senhor Jesus expulsava os demónios com a autoridade do Espírito Santo. E as pessoas ficavam admiradas. E o Senhor Jesus não só expulsava os demónios, mas eles mesmos saíam clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Falamos que devemos ouvir a sabedoria dos pais, a sabedoria de Deus, a sabedoria dos profetas, e que devemos estar atentos às palavras que ficaram escritas de Salomão e de outros profetas. O Salomão era um rei, claro. Falamos que devemos estar atentos aos caminhos onde temos andado e devemos arrepender-nos dos pecados. E que não devemos nem ir para a direita nem para a esquerda, devemos ir pelo Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e devemos seguir a sua doutrina. E também falamos que se levantaria, no livro de Daniel, um rei valente, reinará. Fez-me lembrar a China e o Iraque. Esses países são ditaduras. Então haverá um rei do norte e um rei do sul. Fez-me lembrar dos países que estão a norte da América, e a América fica mais ao sul. E então também falamos que há reis que vêm contra Israel, mas depois são vencidos. E também de um rei que não quer saber de religião, não quer saber de Deus, pensam que vão morrer e não
não têm espírito e acabou-se tudo, e tentam enganar o povo com mentiras. Então o São Paulo também disse, como lemos, armará, não, ninguém de maneira alguma vos engane, não devemos deixar-nos enganar. O Espírito Santo quer nos dar a sabedoria de Deus, porque não será assim. As pessoas pensavam que Jesus vinha imediatamente depois da sua ressurreição, mas não é isso que acontece. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, em Daniel ainda falamos que haverá movimentos contra Israel, mas depois, como diz aqui em Daniel 12:3, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, a favor de Israel, e haverá um tempo de angústia, não sei se será referente ao Armagedon, o qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Por isso se levantará Miguel, o grande príncipe, para ajudar o povo de Israel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão. Devemos ser sábios, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Devemos pedir a Deus que nos encha de inteligência espiritual pelo Santo Espírito dele. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como a justiça da palavra de Deus, resplandecerão como estrelas, sempre, eternamente. Glória ao Senhor. Então, vamos agradecer a Deus esta mensagem. Obrigado, Pai. Continua a ensinar-nos, Pai. Torna-nos sábios, mais sábios do que os teus inimigos. No nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos terminar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, comigo e convosco os que ouvirem a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus.